Olá, esse vídeo é parte do trabalho de conclusão da disciplina de Ciência de Dados. Junto a ele tem um relatório que será anexado à descrição desse vídeo e à plataforma. Assistir essa apresentação não dispensa a leitura do relatório final. O que eu pretendo apresentar aqui é uma análise de um relatório de dados do Banco Mundial, onde ele mede o Índice de Desenvolvimento Social de mais de 100 países ao longo de mais de 10 anos. E ao final eu procuro fazer um algoritmo de classificação para avaliar se através dos índices apresentados pelo Banco Mundial a gente consegue, o algoritmo consegue refazer a classificação dos países pelo Índice de Desenvolvimento Social. Bom, o que é o Índice de Desenvolvimento Social? Ele é uma nota única, né, que sai ali por país, que pode ser subdividida em três outras notas, né, que compõem essa nota maior, por assim dizer, que é a cobertura de necessidades básicas, bem-estar e oportunidade para o progresso. E essas três notas gerais, elas são baseadas em 14 pontos, que é a nutrição e cuidados médicos básicos, água e sanitarização, abrigo, segurança pessoal, acesso ao conhecimento básico, acesso à informação e comunicação, saúde e bem-estar, qualidade ambiental, direitos pessoais, liberdade pessoal e de escolha, inclusão social, né? Acesso à educação avançada, não necessariamente educação superior, pode ser simplesmente uma educação técnica ou, enfim, qualquer coisa que fuja da educação básica. Na parte de inclusão, ele está procurando medir a diversidade entre gêneros e entre raças, é isso que ele está procurando medir. Essas são as métricas do Índice de Desenvolvimento Social. Dentro do relatório, né, aqui tem onde está a posição do Brasil e o que está ali em volta do Brasil, né? Dentro do relatório do Banco Mundial, além dessas medidas, você tem outros 5 pilares que são apresentados só dentro dos dados do Banco Mundial. Já já vai ficar mais claro. O que é o Banco Mundial? O Banco Mundial é uma instituição fundada na Conferência de Bretton Woods, em 1944, ou seja, é uma das instituições do plano de recuperação da Europa após a Segunda Guerra, né? Que tem por objetivo, aliás, o Banco Mundial foi fundado junto com o Fundo Monetário Internacional, enfim, que tem por objetivo financiar governos de países com média ou baixa renda que tenham projetos de ganho de capitais, redução da pobreza e mudança climática. Claro, o elemento da mudança climática ele é recente. No início, o Banco Mundial servia apenas para financiar os estados que para poder fazer o desenvolvimento de um mercado de capitais, né? Ou seja, né? Para eles poderem ter mercado dentro daqueles países. Bom, o Banco Mundial ele oferece uma série de dados sobre uma série de coisas. Existe uma página do Banco Mundial só para dados. Então, para quem está atrás de dados econômicos, sociais, na macro escala, né? Ou seja, comparando um país com um país e às vezes os índices eles são só mundiais, não é nem distinguindo país por país, você tem aí uma ótima fonte de dados. Aqui nós temos 3 exemplos, né? O acesso da população mundial à eletricidade, que está quase no 93%, o tanto da população que consegue ter uma dieta saudável, e aí, lógico, essa quantidade da população que consegue ter uma dieta saudável vai depender da renda, né? Como a gente pode ver, quem tem mais renda, ou seja, a menor parte da população, é justamente quem tem mais condições de ter uma dieta saudável. Enfim, e o índice de mortalidade no nascimento, né? Aqui no caso medido mundialmente, que são, enfim, a cada 1.000 nascidos nós temos no mundo então quase 35 mortos no nascimento, né? Enfim, são só exemplos de dados para que você pode tirar do Banco Mundial. Existe mais uma infinidade de dados dentro do Banco Mundial para você poder pesquisar. Bom, tomando o relatório que nós vamos analisar, ele tem então os 5 pilares de avaliação dos dados, do uso de dados pelos governos, né? Ou seja, a intenção meio aqui do trabalho, uma parte da intenção, né? É mostrar como que
ter bons dados ajudam a definir boas políticas. Então, o que ele vai avaliar? Esse relatório, né? Esse conjunto de dados que eu peguei. Ele vai pegar como a avaliação do uso dos dados pelos governos, a qualidade dos dados entregues pelos governos, ou seja, o censo e relatórios emitidos para organizações internacionais, como que os dados ajudam a bater as metas do desenvolvimento social, a avaliação dos censos e os índices a respeito da indústria, do emprego e da abertura de novos negócios. Eu sintetizei aqui nesses 5 pontos, mas se você baixar o conjunto de dados, você vai ver que é uma série muito maior de colunas, mas essas colunas elas estão divididas basicamente nesses 5 pontos. Né? São diversos índices para avaliar o uso de dados, são diversos índices para avaliar a qualidade de dados, diversos índices de como que esses dados ajudam com o desenvolvimento social e assim vai. Enfim, o pré-processamento de dados, né, vamos lá. Esses dados você baixa eles do Banco Mundial em formato CSV. Eles vêm assim com algumas poucas lacunas que, enfim, algumas delas não dá nem entender por quê. Por exemplo, algumas colunas não tinham um nome, por exemplo, né? Por exemplo, a de países, por exemplo, não tinha nome. Enfim, tem uma coisinha ou outra para você ajeitar ali na tabela que você recebe em CSV. E lógico, tem alguns campos com dados que estão faltando, não por falta do Banco Mundial, mas por conta dos governos que não enviam esses dados. Isso é muito comum em países do Oriente Médio, por exemplo, dados que estão faltando, principalmente dados de anos anteriores, né, de anos mais velhos, e alguns de anos mais novos até enviam. Enfim, então tudo isso precisa ser observado pelo algoritmo. No caso, eu fiz a conversão do arquivo CSV para JSON, justamente para poder trabalhar melhor isso dentro do algoritmo, porque o JSON deixa uma estrutura melhor para você poder trabalhar esses dados, né? Enfim, você faz essa correção das variáveis que estão faltando e faz uma normalização minimax para poder trabalhar com esses dados, porque eles vêm em escalas diferentes, né? Quando você tem diversos dados para dizer uma única coisa e eles possuem escalas diferentes, você precisa fazer uma normalização desses dados para todos eles terem uma mesma escala. No caso de 0 a 1, né? Bom, feito tudo isso, assim, todos os códigos e o que cada etapa do código faz vai estar no relatório. Eu não vou colocar isso aqui porque eu tenho um limite de tempo muito pequeno para fazer essa apresentação. Bom, então analisando os dados que a gente obteve, esse aqui é simples, é só a média do índice de desenvolvimento social tomado por região, né? Lembre-se, esses dados passaram por normalização, então esses dados vão variar de 0 a 1, né? A nota varia de 0 a 100, esses dados vão variar de 0 a 1, mas dá para entender, né, que aqui na América do Norte, por exemplo, eles estão acima da 90% da nota, ou seja, lá, né, no índice de desenvolvimento social vai estar com mais de 90 pontos na nota deles, né? Só para deixar isso claro. E aí, enfim, aqui a gente tem praticamente um empate, né, um mesmo nível de desenvolvimento social entre a América Latina, o Caribe, o leste da Ásia, o Pacífico e o sul da Ásia. E aí você tem um índice de desenvolvimento social menor entre o Oriente Médio, o norte da África e a África subsaariana. Ou seja, toda a África abaixo do deserto, né? Que, enfim, tem um índice pior do que a África acima do deserto. Enfim, aqui a gente tem a distribuição do índice de desenvolvimento social por região, né? Lá era a média, aqui é a distribuição por região, ou seja, o quanto que dentro daquela região os países variam no índice de desenvolvimento social. Como você pode ver, todos os países da América do Norte, são 3, né? E 3 muito bem colocados, diga-se de passagem, vão variar muito pouco dentro desse índice, enquanto que, por exemplo, o leste da Ásia e Pacífico, que é uma região muito maior, você tem diversos países, alguns bons, alguns medianamente, né? Então você tem essa variação maior de desenvolvimento social comparando aqueles países, né? Compensação, a África subsaariana são diversos países, mas são diversos países
muito próximos uns dos outros na questão do desenvolvimento social. Então, por mais que você tenha diversos países, você tem um desenvolvimento social muito baixo naquela região, ou seja, os problemas que afetam o desenvolvimento social daquela região são comuns a todos esses países, né? Por maior que seja a região e por mais diversificado que sejam os países. Aqui a gente tem a distribuição por renda, ou seja, em vez de distribuir por região, vamos analisar por renda. E, para surpresa de zero pessoas, os países com maior renda são países com índice de desenvolvimento social maior. Os países com menor renda têm um índice de desenvolvimento menor. E os países ali na renda média, enfim, né, a metade para cima tem um desenvolvimento social maior, metade para baixo tem um desenvolvimento social menor. O que há de interessante aqui é a variação é muito maior quando medida por renda do que quando medida por região, ou seja, enfim, né, olhando só pelo dado, você poderia dizer que existe uma influência maior então da região do que da renda, mas não é verdade, porque na verdade o que faz essa distinção não é só a renda, né? Enfim, né? Aqui teria que se debruçar um pouco mais para analisar esse tipo de dado, mas vamos continuar. E, deixando melhor para o final, a gente tem aqui uma matriz de correlação entre os 5 pilares que o Banco Mundial apresenta e o índice geral do desenvolvimento social do país, né? Aquela nota final, né, que cada país tem no índice de desenvolvimento social. E como a gente pode ver aqui, o índice de desenvolvimento social ele tem uma correlação forte e positiva, né, com todos os pilares dos dados apresentados pelo Banco Mundial, ou seja, todos os países que sabem utilizar esses dados, que utilizam esses dados, que produzem dados a respeito das condições apresentadas, né? Eles possuem um índice de desenvolvimento social maior do que países que não utilizam dados, que não possuem dados para serem utilizados, né? Por mais que isso seja quase que um consenso dentro da academia e na mídia em geral, isso aqui é finalmente uma prova matemática que a gente tem para dizer que, olha, dados são importantes, né? Fazer censos são importantes. Levantar dados de como está a indústria, de como está o emprego, né? De como que essas populações vivem são importantes, porque são por esses dados que você consegue fazer políticas, né, que sejam mais efetivas. Enfim. E, bom, o que cada um desses pontos quer dizer? Você tendo uma correlação forte entre o pilar 4, né, que são as fontes de dados usadas pelos governos, e o índice de desenvolvimento social, você tem condições para dizer que censos e coletas de dados melhoram políticas públicas. E isso, claro, é confirmado por uma literatura que já dizia isso, mas enfim, como eu estava dizendo, agora a gente tem uma prova matemática de que isso é realmente uma correlação forte. Uma correlação forte entre o pilar 5, que é a infraestrutura dos dados, e o índice de desenvolvimento social, nos permite dizer que governança e tecnologia da informação desempenham um papel crucial. O que, de novo, já era algo apontado na literatura, mas agora a gente tem prova matemática para dizer que, sim, se você tem uma boa infraestrutura de dados, você melhora índices de governança, ou melhor, que governança e tecnologia da informação desenvolvem papel crucial no desenvolvimento social. Você tem uma relação forte entre o pilar 2, que são os serviços de dados, e o desenvolvimento social, nos permite dizer que serviços de dados acessíveis e transparentes são fundamentais para o progresso econômico, né? Enfim. E você tem uma correlação moderada, né? Não está lá muito alta, mas enfim, entre os índices 3, entre o pilar 3 e o pilar 1, nos permite dizer que a infraestrutura e a qualidade de dados também tem correlação com o desenvolvimento social. Enfim,
Bom, então passando aqui para a classificação, na classificação optou-se por utilizar um gradiente boosting. Eu tentei outras técnicas, Randolph Forest, gradient boosting, um extreme gradient boosting, tudo mais e tal. Todos eles deram um resultado muito próximos uns dos outros, então eu preferi ficar com o gradient boosting mesmo. O que faz o gradient boosting? Ele vai analisando esses dados e vai gerando árvores para análise de cada grupo de dados, né? Então ele vai gerando uma árvore a cada ciclo, justamente para poder, a cada iteração, né? E nessa soma dessas diversas árvores para analisar esses diversos dados, ele consegue fazer uma classificação melhor dos itens envolvidos quando eles envolvem diversos dados para poderem ser classificados, né? Quando você tem um dado só é uma coisa, quando você tem diversos atributos e na avaliação desses diversos atributos que ele vai fazer uma classificação, então o gradient boosting ele funciona melhor nessas situações. Bom, de novo, todo o código, como isso foi gerado, como que essa classificação trabalha, vai estar no relatório final. Eu não vou colocar isso aqui. Aqui eu só vou apresentar os resultados. Bom, então a ideia era classificar entre alto, médio e baixo, né? Ou seja, se o país está no primeiro terço, no terço do meio ou no terço de cima do índice de desenvolvimento social com base nos outros critérios, né? Não medindo pelo índice de desenvolvimento social, mas medido pelos outros critérios que o Banco Mundial oferece de dados. E aqui no resultado dado, a gente tem que a precisão do algoritmo foi de 62% para classificar o alto ou baixo e de 81% para classificar o caso médio. Ou seja, ele foi melhor para classificar os casos médios, né, os casos que estão no terço do meio, por assim dizer, do desenvolvimento social, do que para classificar o que era o caso alto do que era o caso baixo. Porque quando você faz um algoritmo desse, né, só para deixar claro, você tem a opção, você tem aqui um conjunto de dados, né? Vamos supor que esse aqui é o conjunto de dados de todos os casos altos, né? Vamos supor que esse aqui então é o alto. O que pode acontecer, né? O que acontece, né? É que ele vem e faz uma classificação assim, ó. Ou seja, você tem 62% dos casos altos aqui, você tem 38% dos casos altos que eram altos, mas não foram pegos pelo algoritmo, e você tem aqui uma outra série de casos que não eram altos, mas foram classificados como altos. O que a precisão quer dizer? A precisão quer dizer que ele pegou 62% dos altos. Aqui está 62% dos altos. O recall quer dizer que ele pegou outros 62%, né? E claro, são avaliações, cada uma feita em um momento, de casos que não eram altos, mas foram classificados como altos, né? E o F1 score é uma média desses dois índices. Esse número de suporte aqui, ele é o número de casos reais, ou seja, quantos casos altos realmente tinham. Então, é 62% de 397. Enfim, e aí aqui a gente tem a média da macro e o peso da média, que são outros índices para a gente poder avaliar os índices, né, que foram dados na classificação. Enfim, essa era a apresentação que eu tinha para poder fazer. O relatório vai estar em anexo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos.